Oração e meditação no Salmo 7. Deus é justo e peleja por ti. Oração contra ataques invisíveis. Hoje, você vai viver um momento profundo de comunhão com Deus através de uma oração e meditação no Salmo 7. Deus é justo e peleja por ti. Este não é apenas mais um vídeo, é um tempo sagrado para iniciar o seu dia debaixo do cuidado do Senhor. Enquanto Ele combate ataques invisíveis, desfaz calúnias e te reveste com justiça e paz. Aqui, sua fé será renovada, suas forças restauradas e você será lembrado de que Deus está no controle de cada detalhe da sua história. Ao som da palavra viva, você também receberá, pela fé, a proteção declarada no Salmo 91 e a provisão prometida no Salmo 23. Este é o canal Profecia dos Salmos, e aqui não pregamos religião, pregamos a verdade. Somos uma corrente de oração diária fundamentada exclusivamente na Palavra de Deus, onde milhares se unem para clamar, agradecer e declarar vitória sobre toda obra contrária. Ao se inscrever neste canal, o seu nome passa a fazer parte desta intercessão diária. E todos os dias, ao levantarmos nossas vozes diante do altar do Senhor, você será lembrado e coberto pela graça divina. Agora, desligue o barulho ao redor, silencie a ansiedade e prepare o seu espírito. Este é o seu encontro com a paz que excede todo o entendimento, com a força que vem do alto e com a presença viva do Altíssimo. Declare com fé: Pai amado, eu me coloco agora diante de Ti, no início deste novo dia, reconhecendo que sem a Tua presença eu nada sou e nada posso fazer. Venho buscar a Tua força, a Tua paz e a Tua direção para cada passo que eu der. A presença silenciosa do inimigo. Nem todo inimigo grita, nem todo ataque vem de longe. Muitas vezes, os maiores inimigos se disfarçam de neutralidade. Estão perto, quietos, observando. E é exatamente esse o problema. A guerra espiritual mais destrutiva não é aquela que você vê chegando, mas aquela que entra sem ser notada, que se esconde nos gestos, nos olhares, nas palavras disfarçadas de preocupação, nos silêncios que carregam veneno. É uma presença invisível, mas opressora. Não bate a porta, mas invade. Não te acusa publicamente, mas contamina ambientes, relacionamentos, memórias. A palavra de Deus diz que o diabo se disfarça de anjo de luz. Isso significa que nem tudo que parece seguro é, nem tudo que parece afeto é, nem toda aproximação é inofensiva. Há pessoas que se aproximam com intenções ocultas, há conversas que são armadilhas, há ambientes que parecem neutros, mas carregam a atmosfera de oposição. A presença silenciosa do inimigo não é apenas física, ela é espiritual. Está nos bastidores da mente, nos pensamentos de dúvida, nas sugestões que tentam desvalorizar o que Deus te prometeu. E quando você começa a ceder à pressão invisível, ela começa a se tornar realidade. Medo, culpa, insegurança, comparação, acusação. Tudo isso ganha espaço quando você não percebe a origem do ataque. Davi sabia disso. Por isso o Salmo 7 começa com um clamor urgente. Senhor, meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Ele não estava falando de inimigos armados, mas de opositores que agiam nas sombras. Ele não estava lidando apenas com um problema político ou físico. Ele estava sentindo a pressão do invisível. Perseguição sem explicação, suspeitas espalhadas sem verdade, dores sem rosto. E é por isso que essa oração carrega tanto poder para quem vive dias assim. Porque ela foi escrita no meio de uma batalha que ninguém via, mas que consumia por dentro. Quantas vezes você tentou explicar a dor que sente e ninguém entendeu? Quantas vezes você percebeu que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era? Isso não é confusão mental. Isso é pressão espiritual.
E se você não discernir que o que te fere não é visível, você vai tentar se defender com armas humanas, argumentos, justificativas, afastamentos, culpas. Mas a única forma de vencer um inimigo invisível é com armas espirituais. Oração, palavra, discernimento, alinhamento com o céu. Deus não quer que você viva com medo, mas Ele quer que você esteja desperto. O inimigo silencioso é persistente, mas não é mais poderoso que a presença de Deus. Quando você entra na presença do Altíssimo, o ambiente muda, a atmosfera responde. O que estava escondido começa a ser exposto. O que parecia inofensivo revela seu veneno. O que parecia ataque sem causa é revelado como obra do inimigo. E então, você para de reagir emocionalmente e começa a agir espiritualmente. Essa consciência é libertadora, porque você para de carregar pesos que não são seus. Você para de tentar mudar o que só Deus pode transformar. Você para de se justificar para quem nunca vai te ouvir com verdade e começa a se refugiar naquele que te conhece por inteiro. Quando Davi diz, "Em ti confio", ele está fazendo mais do que pedir livramento. Ele está dizendo, eu não preciso provar nada. O Senhor me conhece. O Senhor vê o que ninguém vê. Esse é o ponto de virada. Quando você reconhece que a presença silenciosa do inimigo não pode ser combatida com esforço humano, mas com fé radical. A partir daí, você entrega. E quando você entrega, Deus assume. E quando Deus assume, as máscaras caem, os laços se rompem, as pressões cessam. Não porque tudo se resolve externamente de uma hora para outra, mas porque você agora anda em outro nível. Você passa a andar na luz da revelação, e onde há luz, a escuridão não prevalece. Essa é a chave que o Salmo 7 entrega. Você não precisa entender tudo para vencer. Você só precisa confiar naquele que sabe de tudo. Deus não está em silêncio porque está indiferente. Ele está permitindo que a pressão te aproxime dele, que a perseguição te leve ao altar, que o silêncio te empurre para o secreto, porque é no secreto que ele revela o invisível, e o que é revelado é vencido. Essa oração não é para fazer o mal sumir, mas para despertar o seu espírito, para abrir os seus olhos, para que você não lute com as armas erradas, e para que finalmente você veja, o que parecia presença inofensiva era estratégia das trevas, mas agora foi exposto, e o que é exposto perde a força, quando o céu se torna seu tribunal. Há momentos na vida em que nenhuma explicação basta, em que cada tentativa de se justificar parece alimentar ainda mais a confusão, em que quanto mais você tenta provar sua verdade, mais ela é distorcida. É quando as vozes humanas falham que o céu se levanta como tribunal. O Salmo 7 revela essa cena com clareza. Não se trata de um pedido por ajuda genérica, mas de um apelo direto ao juiz eterno. É como se Davi dissesse, eu não preciso mais de defesa humana, eu preciso de julgamento divino. E isso muda tudo. A justiça dos homens é limitada, parcial e muitas vezes corrompida. A justiça de Deus não apenas conhece os fatos, mas também os corações. Ele não julga apenas o que foi feito, mas por que foi feito. Ele não olha só para as ações, mas para as intenções. E nesse tribunal não há mentiras que resistam, não há manipulação que prospere. O céu pesa motivos, esquadrinha pensamentos, analisa aquilo que ninguém mais vê. Davi clama por esse julgamento não porque confia em sua própria justiça, mas porque confia na justiça de Deus. Ele diz, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. É uma oração de alguém que sabe que foi acusado injustamente, mas que em vez de responder à altura, se recolhe à presença de Deus e entrega sua causa nas mãos certas. Isso é maturidade espiritual.
É ter convicção suficiente para não se desgastar com combates inúteis, mas canalizar toda a dor para o altar. O tribunal do céu é o único lugar onde a verdade não pode ser calada. Aqui na terra, a verdade é frequentemente silenciada por conveniência, abafada por influências, ignorada por orgulho. Mas diante de Deus, tudo é exposto como realmente é. Esse tribunal não precisa de testemunhas externas. O próprio Espírito testifica. O próprio Espírito traz à tona o que está escondido. E esse tipo de justiça não demora, ela amadurece, não falha, ela se cumpre no tempo certo. Muitas pessoas vivem esgotadas, tentando provar sua inocência em tribunais humanos que nunca foram justos com elas. Tentam se defender onde nunca tiveram voz. Tentam buscar acolhimento onde sempre foram rejeitadas. Mas quando você entende que o céu está ouvindo sua causa, algo muda. Você começa a descansar, você para de lutar com a força e passa a lutar com a fé. Porque sabe que há um Deus que está sentado no trono, ouvindo, analisando, pesando e que no momento exato vai se levantar em seu favor. Não é passividade, é confiança. O julgamento de Deus não é lento, ele é preciso. E enquanto você espera, ele te preserva. Enquanto a sentença não é revelada, ele te guarda dos efeitos da injustiça. Ele não permite que a acusação te destrua. Ele te esconde até que tudo seja exposto, porque o justo não é poupado da guerra, mas é guardado dentro dela. Davi sabia que não podia mudar a mente dos seus opositores, mas podia confiar na justiça de Deus. E é isso que você precisa lembrar agora. Você não tem obrigação de convencer ninguém. Você não precisa gastar sua energia tentando reverter a opinião de quem já decidiu te julgar. O céu é o único lugar onde a sua versão não será distorcida. O altar é o único lugar onde a sua dor não será usada contra você. Deus sabe, Deus viu e Deus vai agir. O tribunal do céu também é pedagógico. Ele não apenas te livra da acusação, mas também te transforma no processo. Enquanto você espera por justiça, você é moldado. Enquanto você ora por resposta, você é refinado. E no final, você não apenas vence, você amadurece. Você não apenas sobrevive à injustiça, você se torna alguém mais forte, mais íntegro, mais alinhado com o coração de Deus. Então, em vez de se debater tentando respostas imediatas, entre no tribunal do céu com reverência. Não como quem exige, mas como quem confia. Não como quem se desespera, mas como quem crê. Porque nesse tribunal, o juiz já conhece o final do processo. E ele não perde causas. O céu não arquiva histórias. A justiça divina pode parecer tardia, mas ela é infalível. E quando ela chega, não deixa dúvida, não permite sombra, não abre brechas. Ela simplesmente se cumpre. O peso da integridade em tempos de guerra. Integridade é silenciosa, não se impõe, não se exibe, não se defende com alarde, mas carrega um peso no mundo espiritual que poucos compreendem. No Salmo 7, Davi faz uma declaração ousada. Se houver perversidade nas suas mãos, se ele tiver traído, se tiver feito o mal a quem estava em paz com ele, então que o inimigo o persiga e o destrua. Essa não é uma oração comum. É uma entrega radical à verdade. Davi está dizendo, se eu estiver errado, que a consequência me alcance. E apenas quem tem consciência limpa pode orar assim. Nos tempos de guerra, a integridade se torna sua armadura mais poderosa, porque ela é invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos de Deus. Ela não depende de aceitação, de aplausos ou de validação. Ela simplesmente está, e por estar, resiste. A integridade resiste às acusações, mesmo quando elas machucam. Resiste aos olhares tortos, mesmo quando incomodam. Resiste às expectativas dos outros, porque responde a um padrão mais alto, o padrão do céu.
Quando você está em guerra espiritual, tudo o que você faz é observado. Suas palavras, seus silêncios, suas decisões. O inimigo procura brechas o tempo todo, não porque ele possa te condenar, mas porque ele vive de acusações. Ele é o acusador. E ele sabe que se encontrar algo nas tuas mãos que contradiga a tua oração, ele terá onde se apoiar. Por isso, a integridade não é apenas uma virtude moral, ela é uma proteção espiritual. Integridade não é perfeição, é coerência, é andar em verdade, mesmo quando ninguém está vendo. É não usar os mesmos métodos de quem te fere. É não responder com veneno ao que te é enviado como dardo. É permanecer limpo diante de Deus, mesmo quando o mundo te chama para reagir com sujeira. Porque no tribunal do céu, integridade pesa mais que reputação, mais que argumentos, mais que defesa. Deus não está à procura de perfeitos, mas de íntegros. Davi poderia ter se defendido com força, com influência, com palavras, mas ele escolheu se defender com integridade. Ele abriu seu coração diante de Deus e disse: sonda-me. Se houver algo errado em mim, trata-me, mas se não houver, levanta-te, Senhor. E essa oração move o céu, porque ela demonstra confiança plena. É como dizer: se eu estiver certo, não preciso provar. Deus fará isso por mim. Vivemos em tempos onde a aparência vale mais que a essência, onde a reputação pode ser construída com imagens e frases bem articuladas, mas no mundo espiritual a aparência não tem peso, só a integridade tem, porque é ela que sustenta o justo quando tudo desmorona ao redor. É ela que mantém o espírito em paz, mesmo quando a alma está sendo atacada. É ela que atrai a presença de Deus para dentro da batalha. A integridade também é incômoda para quem não a possui. Ela expõe sem intenção de envergonhar. Ela irrita sem querer ofender. Ela confronta sem falar uma palavra, porque ela carrega luz, e luz incomoda a escuridão. Por isso, quanto mais íntegro você for, mais oposição poderá enfrentar. Não porque você esteja errado, mas porque sua presença se torna um lembrete vivo de que há um caminho melhor, mais limpo, mais puro. E nem todos estão prontos para enxergar isso. Davi não negou a dor. Ele não ignorou a perseguição. Mas ele escolheu responder com um nível mais elevado de consciência espiritual. Ele colocou sua integridade como base do seu clamor. E isso foi suficiente para que Deus se levantasse em seu favor. Quando o Senhor vê alguém sendo acusado, mas permanecendo limpo, ele age. Porque o céu não tolera que a verdade seja pisada quando ainda há quem a defenda com pureza. Você talvez esteja vivendo uma temporada assim, onde ser íntegro parece inútil, onde dizer a verdade só piora, onde manter o coração limpo parece te deixar mais vulnerável. Mas essa sensação é enganosa. A integridade pode parecer frágil, mas é inquebrável, e ela sempre será reconhecida no tempo certo. Deus não deixará sua verdade cair por terra. Ele não permitirá que a injustiça prevaleça onde há um coração reto. Ele pode até permitir o silêncio por um tempo, mas não permitirá a derrota permanente. Em tempos de guerra, segure sua integridade como quem segura uma espada invisível. Ela não brilha aos olhos de todos, mas resplandece no mundo espiritual. E quando o juiz olhar para sua vida, ele verá não apenas o que você disse ou fez, mas o que você sustentou em silêncio. E será isso que pesará a seu favor. Setas e armas preparadas, o outro lado da justiça. A justiça de Deus não é apenas um ato de equilíbrio moral ou um ajuste de contas cósmico. Ela também é ativa, concreta, intensa. Há momentos nas Escrituras em que a justiça divina se manifesta não apenas como juízo, mas como ação direta contra as forças que se levantam para destruir os justos. O Salmo 7 revela esse outro lado da justiça, o lado das armas celestiais. Deus não apenas observa a opressão, ele reage a ela. E quando reage, ele prepara instrumentos de guerra.
Davi escreve que se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, armará seu arco e lançará suas flechas inflamadas. Essa não é uma metáfora suave, é um aviso claro. Há um limite para o silêncio de Deus. Há um tempo em que a paciência divina cessa e a resposta celestial se torna visível. As setas preparadas não são simbólicas. Elas representam movimentos reais no mundo espiritual, contra aqueles que se endurecem na maldade, que conspiram no escuro, que levantam acusações contra os inocentes. Quando você lê que Deus prepara armas, é preciso entender: isso não se refere a uma vingança humana travestida de espiritualidade. Não é um desejo carnal de ver os inimigos caindo, é o cumprimento de uma ordem espiritual. O justo será defendido, e o ímpio que não se arrepende será enfrentado. Isso é justiça. E essa justiça não é negociável. Ela não depende da opinião pública, nem do tempo das redes sociais. Ela acontece quando o céu decide que é hora. Essa imagem de Deus como um guerreiro que prepara sua espada pode ser desconfortável para quem deseja uma espiritualidade leve, genérica, diluída. Mas para quem já foi oprimido, caluniado, traído, para quem já sentiu na pele o peso de ser alvo de mentiras, essa imagem é libertadora. Saber que há um Deus que não apenas acolhe sua dor, mas que age contra quem insiste em ferir, traz segurança, traz esperança, traz descanso. Porque chega uma hora em que a alma cansada precisa mais do que consolo. Ela precisa de justiça. Precisa saber que o que está sendo feito contra ela não ficará impune, que o que foi dito para destruir sua reputação será tratado no tribunal eterno, que o que foi tramado nas sombras será enfrentado pela luz do céu. E é exatamente isso que Deus faz. Ele afia sua espada, ele arma o arco, ele prepara as flechas. Essa preparação não é impessoal, é resposta, é defesa, é proteção. Não para alimentar vingança, mas para preservar a integridade dos seus. O Deus que peleja por você não está ausente. Ele está atento, envolvido, ativo. E quando você escolhe não revidar, quando você entrega, quando você ora em vez de atacar, é nesse momento que ele se levanta. O céu nunca está inerte diante da injustiça que alcança um coração puro. Muitos se perguntam por que Deus demora, mas Deus não tarda. Ele afia. E o que está sendo afiado no céu, ninguém vê. A espada é forjada no tempo do silêncio, nas noites de lágrimas, nos dias em que você apenas espera. E quando for o tempo, ela se moverá com precisão, porque Deus não fere por impulso, ele age com justiça, e sua justiça é cirúrgica. Atinge o que precisa ser cortado, sem errar o alvo, sem ultrapassar o limite. Você pode estar se sentindo indefeso, mas há uma realidade espiritual sendo preparada enquanto você ora. O arco de Deus está sendo tensionado. As setas estão sendo alinhadas. A ação dele não vem antes da hora, mas também nunca passa do tempo. E quando vier, será inquestionável. Não restará dúvida de que foi o próprio Deus quem interveio, quem cortou o ciclo de opressão, quem destruiu os esquemas ocultos, quem desfez toda intenção maligna. A justiça de Deus não é parcial, não é falha, não é tardia. Ela é exata. E quando ela se move, ela não apenas restaura o que foi perdido, ela revela quem realmente estava em cada posição. O justo é vindicado, o ímpio é confrontado, a verdade é restabelecida. E o nome do Senhor é glorificado não porque houve destruição, mas porque houve ordem, a ordem do céu. A ordem que desfaz o caos gerado por vozes, acusações e armadilhas humanas. Davi não pede vingança. Ele não busca vingadores. Ele entrega tudo ao Deus que prepara armas justas. Ele reconhece que há uma dimensão da justiça divina que não cabe ao homem. E essa dimensão é poderosa. Quando acessada por oração, por entrega e por confiança, ela se manifesta como força irresistível. Por isso,
Não tema. O que está sendo feito contra você já foi notado, e há algo sendo preparado no céu. Uma resposta, um movimento, um decreto, e nada poderá detê-lo quando Deus decidir que é a hora de agir. O princípio espiritual da cova reversa. A justiça divina não apenas confronta o mal, ela inverte o curso das intenções malignas. Esse princípio espiritual, pouco explorado, aparece com clareza no Salmo 7. Davi declara que o perverso cava um poço e o aprofunda, mas acaba caindo exatamente na armadilha que preparou. Isso não é apenas um desabafo poético, é um código espiritual, uma revelação sobre o funcionamento da justiça de Deus na dinâmica do invisível. O mal que é arquitetado contra os filhos de Deus volta com força sobre os próprios arquitetos. Essa cova representa mais do que uma armadilha física. É um símbolo do plano, da estratégia, da intenção oculta. É o esforço calculado de quem trama no escuro para gerar dor, confusão, destruição. Só que há um limite, e quando esse limite é ultrapassado, o céu responde com uma inversão. A armadilha se volta contra o armador. O que foi construído para enganar se torna o fim da ilusão. O que foi planejado para destruição se transforma em instrumento de revelação. Esse princípio é recorrente na palavra. Amã, que construiu a forca para envergonhar Mardoqueu, foi enforcado nela. Os que acusaram Daniel foram lançados na cova que prepararam. E os que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha foram consumidos pelo próprio fogo que acenderam, não por acaso, mas por justiça, por resposta divina a uma provocação espiritual que ultrapassou o limite. A cova reversa é o que Deus faz quando o inimigo se excede. É importante entender que esse princípio não é sobre desejar o mal para quem te persegue. É sobre confiar que Deus vê tudo, pesa tudo e responde na medida certa. O problema não está em reconhecer a cova, mas em pensar que você precisa lidar com ela sozinho. Você não precisa contra-atacar. Você não precisa jogar o outro dentro da cova. Você só precisa permanecer em pé, limpo, constante, porque quem constrói com maldade já carrega dentro de si a semente da própria queda. A armadilha do inimigo é, muitas vezes, silenciosa. Ela vem disfarçada de oportunidades falsas, relacionamentos tóxicos, palavras bem construídas, conselhos que parecem sábios, mas são laços. E você só percebe depois, só que Deus já viu antes. E é por isso que, mesmo que você entre na cova, ela não vai te prender. Porque ela não foi feita para você, ela foi feita com base na mentira, e quem vive da mentira sempre será surpreendido pela verdade. Esse princípio também ensina que a justiça de Deus não precisa da sua força, ela precisa da sua fé. Quando você quer agir com as próprias mãos, você se expõe ao mesmo campo de quem está cavando, você se iguala. Mas quando você entrega, quando você ora, quando você espera, a própria cova denuncia o perverso. A própria armadilha se revela. E o que parecia plano perfeito se torna prova contra quem arquitetou tudo. Davi entende isso. E por isso ele escreve com tanta clareza sobre a queda do ímpio dentro da sua própria cova. Ele não celebra a desgraça do outro. Ele celebra o fato de que Deus não permitirá que o mal fique impune, que Deus tem formas de agir que expõem sem precisar gritar, que revelam sem precisar justificar, que estabelecem justiça sem vingança. Isso é justiça de verdade. E é esse tipo de justiça que sustenta quem está sendo atacado sem causa. Esse princípio da cova reversa também serve de alerta. Ele mostra que toda intenção sem pureza carrega consigo uma sentença. Toda ação feita com maldade, mesmo que oculta, será um dia confrontada com a luz. E essa luz virá não pela força do homem, mas pela soberania de Deus. Por isso, nunca deseje a queda de quem te persegue. Deseje luz,
porque onde há luz, há exposição, e onde há exposição, há justiça. Se hoje você sente que há covas sendo cavadas contra você, saiba, o céu está atento. Você não precisa descer ao nível de quem age com maldade, você precisa subir ao nível de quem confia. Quem cava cova com as próprias mãos, também terá que encarar os próprios buracos. Não é você quem faz isso acontecer. É Deus. Ele observa, ele pesa, ele intervém. E quando intervém, ele não apenas te livra, ele muda o cenário, revela o coração e transforma até a trama mais escura em testemunho de restauração. A cova que o inimigo cava é, na verdade, um espelho do que ele carrega por dentro, um reflexo de seu próprio fim. E você, quando confia, se torna prova viva de que nenhuma arma forjada prosperará, que nenhuma cilada será definitiva, que nenhuma intenção oculta terá mais força que uma vida limpa diante de Deus. O som que rompe o invisível. O mundo espiritual responde a sons. Isso é um princípio eterno. No Gênesis, o universo foi formado por uma voz. Deus falou e a matéria se dobrou à palavra. O som abriu o mar. O som derrubou muralhas. O som fez Lázaro sair do túmulo. O som liberado com fé não é apenas ruído, é decreto, é movimento, é guerra, e quem vive batalhas invisíveis precisa entender o poder de um som intencional. O Salmo 7 não é apenas uma meditação silenciosa, é uma voz que clama por justiça, é uma declaração que rasga a atmosfera. Quando Davi ora, ele está liberando um som que confronta o que estava escondido. Ele não está se queixando, ele está estabelecendo, ele está invocando o juiz, ele está se posicionando com palavras que têm peso espiritual. Isso é oração que move o céu. O problema é que muitas vezes você vive cercado por pressões invisíveis, mas silencia sua voz. Você sente, percebe, se entristece, mas não ora com autoridade. E o silêncio da alma pode se tornar conivência com o que te fere, porque aquilo que você não enfrenta com oração cresce como opressão. Deus não te chamou para suportar tudo em silêncio. Ele te deu voz para confrontar o que está no invisível. Ele te deu palavra para romper com o que se esconde. Há momentos em que o ambiente precisa ouvir a sua oração, não para que outros escutem, mas para que o mundo espiritual seja chacoalhado. Quando você declara com fé, Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração, julga-me, Senhor. Você não está apenas fazendo uma prece, você está ativando uma resposta, você está chamando o céu para intervir, e essa convocação não acontece no pensamento, mas na voz, no som, no clamor. A guerra invisível se aproveita do medo que cala, do cansaço que paralisa, da dúvida que corrói a autoridade. Mas quando você entende que o som que sai da sua boca tem poder para romper, sua postura muda. Você ora de forma diferente. Você declara com convicção. Você transforma sua casa, seu quarto, seu momento de dor em um altar de batalha. E essa batalha começa a virar quando o som certo é liberado. Essa realidade não é emocionalismo. Não é gritar para tentar convencer Deus. É posicionamento espiritual. O que você fala em fé cria caminho. As palavras têm forma, têm direção, têm vida. Quando guiadas pelo Espírito, elas atravessam atmosferas. Elas penetram nos lugares onde os olhos não veem. E quando essa palavra encontra o ambiente da opressão, ela expulsa. Porque luz e trevas não coabitam. E o som liberado pela fé carrega luz. Você precisa parar de tratar a sua oração como último recurso. Ela é sua arma mais poderosa. Ela é o que diferencia o crente vencido do guerreiro posicionado. Há momentos em que só o som da oração desata o nó invisível. Só a voz profética desfaz a trama espiritual. Só o clamor específico quebra o ciclo que insiste em se repetir. Quantas vezes você já sentiu que estava preso em algo que não sabia nomear?
Quantas vezes a opressão era real, mas os motivos pareciam invisíveis? Isso não é loucura. Isso é o mundo espiritual tentando se manter oculto. Mas quando você ora como Davi, quando você clama com base na palavra, aquilo que estava escondido começa a perder força. Porque o som da verdade desmantela as estruturas da mentira. O som da justiça cala a acusação. O som da fé expulsa a dúvida. O som do Espírito rasga o silêncio do inferno. E não é qualquer som. É o som da palavra. É a oração fundamentada. É a voz que vem de um espírito alinhado com Deus. Não precisa ser longa, nem elaborada. Precisa ser verdadeira. Precisa vir com fé. Precisa ser feita com o entendimento de que o que você diz com convicção move o céu e abala o inferno. É por isso que tantos têm medo do som de um justo orando. Porque o som carrega peso. E quando ele vem com pureza e autoridade, ele muda ambientes, quebra ciclos, revela o que estava oculto. Se você tem vivido sob opressão invisível, comece a liberar sons de libertação. Não aceite o silêncio como refúgio. Use sua voz como arma. Há promessas esperando para serem ativadas. Há resistências esperando para serem quebradas. Há respostas esperando para serem provocadas por um clamor real. E esse clamor precisa sair de você. O céu está pronto para responder, mas quem ativa o tribunal não é o silêncio, é a voz, quando o escudo é o próprio Deus. A maioria das pessoas busca proteção em estruturas externas, em relacionamentos, reputações, finanças, força física, conhecimento. Mas há situações em que nenhuma dessas coisas funciona. Há ataques que ultrapassam o que é humano. Há setas que atravessam a lógica, que ignoram cercas, que quebram defesas criadas por homens. E é nesses momentos que você entende o verdadeiro significado de dizer: Deus é o meu escudo. Esse versículo no Salmo 7 não é um recurso literário nem uma imagem simbólica. É uma realidade espiritual. Deus não apenas fornece proteção, Ele é a proteção. Ele não apenas dá livramento, Ele se coloca entre você e o perigo. Ele se posiciona entre você e a acusação. Ele fica entre a seta e o seu coração. Ele se torna o escudo vivo que impede que a destruição te alcance. Essa realidade só é vivida por quem entende o que significa confiar completamente. Quem ainda tenta se defender sozinho não experimenta essa cobertura, porque Deus não compartilha essa posição. Ou ele é o escudo, ou você continua tentando se proteger com suas próprias forças. E enquanto você se defende com a lógica, com argumentos, com reações, com medos, o escudo dele permanece à espera. Mas quando você abaixa as armas humanas e se refugia na presença, ele assume a linha de frente. O escudo é mais do que defesa, é presença constante. Um escudo não está longe do corpo, ele está colado ao guerreiro. Ele se move com ele. Ele protege não apenas do que é visível, mas do que se aproxima sorrateiramente. E quando o escudo é o próprio Deus, você pode andar em qualquer território, atravessar qualquer vale, enfrentar qualquer tempestade, porque você não está se protegendo. Você está sendo protegido. Davi conhecia o que era viver sob ameaça constante. Ele sabia o que era ser traído, perseguido, exposto. Mas em meio a tudo isso, ele descobriu algo que mudou sua vida. Deus não abandona os retos de coração. Mesmo quando tudo desaba, mesmo quando os amigos se calam, mesmo quando os inimigos se multiplicam, o justo não está sozinho. Ele pode até parecer vulnerável, mas está guardado, porque Deus não apenas observa, Ele se move para proteger. Essa proteção não é apenas física, é emocional, espiritual, mental. Há ataques que não vêm com espadas, mas com palavras, que não machucam o corpo, mas tentam quebrar a alma, que não gritam, mas corroem em silêncio. E nessas horas, você não precisa de mais força humana. Você precisa da presença que te cerca, que te cobre,
que te envolve, que neutraliza o efeito da dor antes mesmo que ela te atinja. O escudo de Deus é também um filtro. Ele impede que as acusações do inimigo entrem como verdades no seu coração. Ele bloqueia as mentiras antes que elas ganhem espaço. Ele impede que as pressões externas se tornem prisões internas. Ele te guarda de você mesmo. Porque às vezes o maior perigo não está no que te dizem, mas no que você começa a acreditar sobre si mesmo depois de tanto ataque. O escudo impede que você se torne refém da dor. Esse escudo também é inquebrável. Nada atravessa, nada ultrapassa, nada contorna. Deus não tem falhas em sua defesa. O que ele protege, permanece. Não porque a guerra cesse, mas porque o justo está escondido na rocha. A guerra pode continuar, mas o protegido permanece em pé, porque não é ele quem se defende. É o próprio Deus que se põe como muralha viva, impenetrável, definitiva. E quanto mais você confia, mais essa proteção se torna evidente. Você começa a perceber que mesmo em meio à pressão, algo te guarda. Que mesmo quando tudo aponta para o caos, há uma paz que te envolve. Que mesmo diante do ataque, há uma força invisível te sustentando. Isso não é acaso. Isso é o escudo do Altíssimo. A presença ativa do Deus que não te deixa exposto, que não te abandona ao acaso, que não permite que o mal defina o seu destino. Se hoje você sente que está em guerra, não tente lutar com as armas de sempre. Entregue, confie, declare com fé. Deus é o meu escudo. E então, permaneça, porque ele não precisa de reforços. Ele é completo, ele é suficiente, ele é mais do que capaz de te guardar, mesmo que tudo desmorone ao redor. Quando o escudo é o próprio Deus, a vitória não é uma possibilidade, é uma promessa que já está sendo cumprida no silêncio. Da acusação à adoração. O ciclo espiritual mais poderoso que alguém pode viver é esse: sair do lugar da acusação e chegar ao altar da adoração. Esse caminho, que parece improvável para quem está sofrendo injustamente, é exatamente o que o Salmo 7 revela. Davi começa o salmo com um clamor por justiça, uma defesa contra perseguições invisíveis, mas termina com louvor. Ele inicia pedindo livramento, termina exaltando o Senhor. Não porque tudo tenha mudado ao seu redor, mas porque algo mudou dentro dele. E isso é libertador. A acusação é como um veneno silencioso. Ela corrói a alma, mina a segurança, confunde a identidade. Mesmo quando injusta, ela atinge, porque ninguém gosta de ser mal interpretado, julgado, apontado. Dói, tira o chão. Mas é exatamente nesse lugar de dor que Deus constrói os altares mais profundos. O ambiente da acusação é, na verdade, solo fértil para a revelação da fidelidade de Deus. Quando você entende isso, para de se desesperar e começa a se render. Davi não nega a dor da acusação. Ele não espiritualiza o sofrimento. Ele encara, ele ora, ele expõe o coração. Mas ao longo da oração, algo acontece. Sua atenção vai deixando de estar nos inimigos e começa a se fixar em Deus. E quando isso acontece, a alma começa a se alinhar com o céu. A indignação dá lugar à confiança. A dúvida cede espaço à certeza. O medo se transforma em fé. A raiva se dissolve em reverência e o clamor se transforma em adoração. Essa transição não é teórica, é espiritual. Só acontece quando você decide parar de lutar para ser compreendido e começa a buscar ser consolado. Quando você entende que a presença de Deus vale mais do que qualquer validação humana. Quando você percebe que pode estar cercado por acusações, mas ainda assim estar no centro da vontade de Deus. Isso muda tudo, porque a adoração se torna uma escolha de quem confia, não de quem venceu externamente. Adorar no meio da acusação
é fazer guerra de forma elevada. É sair do campo da defesa e entrar no campo da presença. É dizer com os olhos cheios de lágrimas: eu ainda creio. É afirmar com a alma em pedaços: tu és justo. É declarar em meio ao caos: eu te exaltarei, Senhor Altíssimo. Porque quem adora em meio à dor não está ignorando a realidade. Está ativando uma realidade maior. Está chamando o céu para dentro da terra. Está movendo atmosferas com louvor. Esse é o segredo que muitos não conhecem. A acusação quer calar sua adoração. O inferno não tem medo da sua dor. Ele teme a sua adoração em meio à dor. Porque ela tem poder. Ela tem impacto. Ela muda o clima espiritual. Ela desestabiliza os planos do inimigo. Quando você canta, ora, louva, enquanto tudo te empurra para o silêncio, o mundo espiritual é abalado, porque isso mostra que sua fé não depende de circunstâncias, mas de aliança. Adorar quando tudo está bem é bonito. Adorar quando tudo está em ruínas é poderoso. E é isso que Davi faz. Ele começa o salmo como réu, termina como sacerdote. Ele inicia pedindo socorro, termina oferecendo louvor. Ele prova que é possível não apenas sobreviver à acusação, mas transcender através dela, que é possível transformar o lugar da dor em plataforma de glória, que é possível sair da defensiva e entrar na intimidade, e que essa transição acontece quando a boca, em vez de murmurar, decide exaltar. Essa escolha é sua. Você pode continuar tentando responder aos acusadores, pode continuar procurando palavras que provem sua inocência, ou pode subir, pode entrar no secreto, pode começar a declarar que Deus é justo, mesmo quando tudo parece injusto. E então a atmosfera muda. Não porque os inimigos sumiram, mas porque você parou de olhar para eles. Agora você olha para o trono. E quem olha para o trono não se perturba com o ruído dos tribunais humanos. Quando a adoração ocupa o lugar da acusação, você experimenta paz. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz de quem sabe que está guardado. Você começa a ver com outros olhos, a sentir com outro espírito, a andar com outra leveza. A acusação perde força, a ferida começa a cicatrizar, a alma se ergue. E o ambiente, inevitavelmente, começa a responder, porque onde há adoração verdadeira, há presença, e onde há presença, há vitória. O justo nunca luta sozinho. O silêncio de Deus não é ausência. O atraso da justiça não é descuido. A demora da resposta não é rejeição. Toda pessoa justa que passa por guerra, opressão, perseguição ou injustiça sente em algum momento a tentação de acreditar que está sozinha, que ninguém vê, que ninguém entende, que ninguém se importa. Mas essa sensação é falsa. Ela é uma construção do inimigo, uma armadilha emocional e espiritual para te isolar, para te fazer recuar, para te paralisar. E é exatamente nesse ponto de escuridão que a verdade mais forte do Salmo 7 se acende como luz. O justo nunca luta sozinho. Essa afirmação não é poética. É uma realidade espiritual carregada de promessa. Desde o momento em que você entrega sua causa nas mãos de Deus, algo acontece nos céus. O altar se acende, o trono se move, a voz do justo é registrada. O clamor do íntegro ecoa. E mesmo que nada mude ao seu redor de imediato, algo muda no invisível. O céu se posiciona ao lado de quem é fiel. Deus não é apenas um observador da história. Ele é o autor. E quando ele encontra um coração que confia, ele se envolve pessoalmente. Ele entra no campo de batalha. Ele ergue escudos, fecha portas, expõe armadilhas, intercepta dardos. Ele age com precisão, mesmo quando parece estar em silêncio. Porque o justo nunca está vulnerável quando está debaixo da cobertura do Altíssimo. O inimigo pode cercar, mas nunca vencerá o coração que já foi selado pela aliança com Deus.
A solidão do justo é uma ilusão quando vista à luz da eternidade. Você pode estar cercado por oposição, mas está guardado por promessas. Você pode estar incompreendido por homens, mas é compreendido completamente pelo seu Criador. Você pode ter sido rejeitado por ambientes, mas foi escolhido pelo céu. E isso muda tudo, porque a luta deixa de ser uma tentativa desesperada de sobreviver e passa a ser um testemunho em construção. Há uma multidão de testemunhas invisíveis observando cada passo da sua fidelidade. O céu não apenas te assiste, ele te honra. Cada lágrima, cada silêncio com dignidade, cada escolha por integridade, cada decisão de não revidar, tudo isso é anotado. Nenhum ato de fé passa despercebido. Nenhuma oração sincera é ignorada. Nenhum clamor é esquecido. O tempo pode passar, mas Deus não falha em sua memória nem em sua justiça. Davi termina o Salmo 7 louvando, não porque tudo foi resolvido no natural, mas porque ele percebeu que Deus estava com ele o tempo todo. Essa percepção transforma a guerra, transforma o peso da perseguição, transforma a narrativa da dor. O que antes era acusação, agora se torna altar. O que era motivo de angústia, agora vira combustível para a adoração, porque o justo nunca luta sozinho, mesmo quando todos se afastam, mesmo quando todos se calam, mesmo quando a única voz que resta é a sua com Deus. E não há nada mais poderoso do que a oração de um justo no secreto, porque o secreto é o palco da vitória antecipada. É ali que o céu se inclina, que o Espírito Santo ministra, que as estratégias divinas são liberadas. E é ali que Deus revela: você não foi abandonado, não foi esquecido, não está desamparado. Você está em guerra, sim, mas está guardado, está sustentado, está sendo defendido por mãos que nunca falham. Se hoje você sente que está sozinho, que ninguém te compreende, que a luta é pesada demais, receba essa verdade como um selo sobre sua alma. O justo nunca luta sozinho. Há anjos sendo liberados. Há decretos sendo preparados. Há covas sendo fechadas. Há armadilhas sendo desarmadas. E tudo isso acontece porque você decidiu confiar em vez de revidar. Porque você escolheu o altar e não a vingança. Porque você se escondeu em Deus e não na opinião dos homens. Essa é a marca dos que vencem. Não se justificam, não se vitimizam, não se desesperam, apenas permanecem, oram, confiam e adoram. E no tempo certo, sem precisar mover uma palavra a mais, Deus se levanta. E quando ele se levanta, ninguém pode resistir. O justo não apenas vence, ele testemunha, ele inspira, ele marca gerações com a sua fé. Essa é sua guerra. Mas não é sua luta, essa é sua dor. Mas será também sua herança, porque quem luta ao lado de Deus nunca termina derrotado. E o fim dessa história, mesmo que pareça distante, já está escrito: será para a glória do Senhor. Se esta palavra falou com você, não deixe passar. Escreva agora nos comentários: o justo nunca luta sozinho. Declare isso em fé, como testemunho, como selo, como arma espiritual. E se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Aqui você não está apenas assistindo a um vídeo, você está entrando numa corrente diária de oração, fé e vitória. O seu nome será incluído em nossos clamores e todos os dias, ao levantarmos nossas vozes diante do altar, você estará debaixo da cobertura do céu. Ative o sino. Compartilhe essa oração com quem precisa lembrar que não está só. E volte sempre que o peso for grande demais, porque aqui o Espírito Santo vai renovar suas forças, restaurar sua alma e lembrar que Deus é o teu escudo, teu juiz, teu refúgio e teu defensor. Você não luta só, você está guardado, você está debaixo de promessa. E o que Deus começou na sua vida, ninguém poderá impedir.
que a justiça do Altíssimo te cubra e que a paz que excede todo entendimento reine sobre tua casa, hoje e sempre.